Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Vamos fazer uma oração para dar início a essa aula de escola bíblica. Se coloque em pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por estarmos agora na tua presença, a fim de podermos estudar, ó Deus, a tua santa palavra. E pedimos que nos abençoe, nos esforce para que nós possamos compreender o significado e que nós estejamos prontos para transmitir, ó Deus, a mensagem do Evangelho àqueles que não a conhecem. Pai, usa-nos nesse momento, que nós possamos comunicar, Senhor, a tua graça, os teus dons uns aos outros, no poder do Espírito Santo. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças podem ir lá com a tia Niana. Minha filha que bateu aqui? Acho que foi. Ai, Sofia. Bom, irmãos, vamos lá então fazer a revisão do que nós vimos semana passada. Semana passada nós falamos a respeito das 7 taças da ira de Deus. Então, nós relacionamos as 7 taças com as 7 trombetas e com o 6º selo. Todas essas coisas, todas essas visões no livro do Apocalipse falam do dia da ira do Cordeiro, da ira de Deus, ou seja, da intervenção final de Deus na história humana, trazendo juízo àqueles que são inimigos da igreja. Então as taças são derramadas e elas atingem os adoradores da besta, o trono da besta e a Babilônia. A Babilônia, que é o nome que se dava no período do Novo Testamento para a cidade de Roma e os inimigos da igreja, ok? Então, vamos sempre retomar isso porque tem que fixar bem para nós. Da mesma maneira que as pragas que foram derramadas sobre o Egito atingiram os hebreus, aliás, atingiram os egípcios e não atingiram os hebreus, também as pragas que são trazidas pelas taças vão atingir os inimigos da igreja e não a igreja, ok? Então, esse é o alvo das taças, os adoradores da besta, o trono da besta. Quando fala o trono da besta, é tanto a esfera de influência dele, como o próprio anticristo, a própria besta. O objetivo das taças não é o arrependimento dos ímpios. Tá? Algumas pessoas podem imaginar que Deus, com a punição, quer causar neles arrependimento, mas não é esse o objetivo e eles não se arrependerão. Diante da punição de Deus, eles vão blasfemar, eles vão odiar ainda mais a Deus. Nós vimos depois do final, a grande prostituta Babilônia é o símbolo da cidade de Roma, que hoje é a atual sede da igreja romana, ok? Então, ela é a grande Babilônia, a grande meretriz, por quê? Porque ela é uma esposa infiel. Do mesmo jeito que Deus repreende Israel durante o tempo do cativeiro assírio, por eles terem sido infiéis, assim também Deus vai repreender a igreja infiel naqueles dias, ok? Então, dentro do plano de Satanás para perseguir a igreja, vai existir um poder político, que é a primeira besta, é o anticristo. Vai existir um poder religioso, que é a segunda besta, é o falso profeta. E vai existir o apoio de uma parte da igreja, no caso a Babilônia. Ok? Então, o primeiro poder, o poder político, é o poder globalista. Ok? É o globalismo. Eu já falei já em aulas anteriores. Não confundam globalismo com globalização. Globalização significa o Brasil vende para a China, compra da China, vende para os Estados Unidos, compra dos Estados Unidos, faz negócio no Mercosul, o Brasil tem acordos bilaterais com países do leste europeu. Isso é globalização. Globalismo é quando a ONU vem aqui
aqui, emite uma nota e o Brasil acata uma ordem que é exterior à sua soberania própria. Isso é globalismo. Globalismo é pernicioso. Globalização é algo totalmente comum e até saudável do ponto de vista da atualidade. O segundo, que é o poder religioso, é o ecumenismo. Não confundam também ecumenismo com Estado laico. Estado laico ou laicidade é a garantia de liberdade, é a garantia de pleno direito a todas as religiões. Então, todas as religiões têm o direito de conviver harmoniosamente em sociedade. Na sociedade brasileira, por exemplo, tem espaço para o cristão, tem espaço para o espírita, tem espaço para o judeu, tem espaço para o muçulmano, etc, etc, etc. Isso é laicidade, garantia de direitos religiosos para todos. Isso é inclusive uma característica própria dos batistas. Os batistas foram os primeiros laicistas da história da humanidade, né? Quando eles fundaram na Nova Inglaterra, uma das 13 colônias dos Estados Unidos, período colonial americano, a cidade de Providence, no estado de Rhode Island, ao norte de Nova York. A Constituição do estado de Rhode Island assegurava a separação total entre igreja e Estado e o livre direito de culto a todas as religiões. Inspiradas nessa Constituição de Rhode Island, a Constituição dos Estados Unidos da América assegurou também a laicidade do Estado, e é com base nesses princípios que a Constituição de 88 do Brasil também assegura a laicidade do Estado. Não podemos confundir isso com o ecumenismo. O ecumenismo, ele é o quê? É uma reunião, uma comunhão de todas as profissões de fé. E isso é antibíblico, isso é diabólico, ok? Porque Deus ele não é quem merece não é a melhor palavra, mas nós devemos a Deus adoração exclusiva, né? E ele não pode então ser dividido com qualquer outra divindade, entidade de quaisquer religiões. Nós as respeitamos todas, mas nós nos resguardamos do nosso direito de adorar a Deus exclusivamente. Então, e a terceira esfera, que é a esfera de atuação da Babilônia, é o fato de que parte da igreja, e principalmente liderada pela igreja romana, hoje em dia avança no sentido do ecumenismo, tá ok? Então, em diversos lugares do mundo, várias igrejas avançam no sentido do ecumenismo. Isso é um movimento que partiu da igreja romana há uns anos atrás, acho que há menos de um século atrás, e que já muitas igrejas ditas evangélicas, ditas protestantes, já estão de mãos dadas com a igreja romana em torno do movimento ecumênico. Tá? Acho que eu poderia citar aqui a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana e a igreja luterana lá na Alemanha. Tá, okay? Eu não sei se as igrejas luteranas do mundo, né? Por exemplo, no Brasil nós temos duas igrejas luteranas, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, que é essa que tem aqui, e a Igreja Luterana do Brasil, que não é a que tem aqui em Vera, mas é outra convenção luterana. Eu não sei como que essas duas convenções brasileiras interagem com o romanismo, mas a Igreja Evangélica da Alemanha, que é o equivalente à Igreja Luterana, porque lá não chama luterana, né? Lá chama Igreja Evangélica da Alemanha. A Igreja Evangélica da Alemanha, ela já se envolve no movimento ecumênico há muito tempo. Então, tudo isso aqui são cenários do que a gente chama de a grande tribulação e a ira de Deus. Quando tudo isso aqui estiver acontecendo, o governo do anticristo por meio do globalismo, que pode já ser parcial hoje, né? Porque nós sabemos que a esfera de influência globalista já é muito grande, muitos países abrem mão da sua soberania própria para acatar decisões globalistas. Quando o ecumenismo também tiver se expandido mais, então é que a ira de Deus vai ser derramada sobre os adoradores da besta, sobre os inimigos da igreja, e esse é o alvo dele, né? Esse é o alvo da ira de Deus aí, das taças. Beleza? Tranquilo?
Então vamos para a lição de hoje. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus, tá ok? Tá aí as perguntas para vocês. Depois no finalzinho eu preparei um quadro comparativo a respeito das posições teológicas a respeito da vinda de Jesus. E aí nós vamos comparar elas, eu vou dizer para vocês com aquela que eu concordo, sempre enfatizando que quando o assunto é Apocalipse, ninguém pode vir aqui e dizer assim, a interpretação final a respeito desse ponto é essa, porque existe muita comparação, o assunto é um assunto obscurecido pela linguagem, pela característica do texto, então nós precisamos respeitar. Da mesma maneira que nós dissemos, existem pessoas que acreditam que o Apocalipse é um livro preterista, que fala do passado nosso, fala do futuro daqueles primeiros leitores, mas um futuro bem próximo, e para nós hoje a leitura é passado, né? Então a grande tribulação foi no ano 70 depois de Cristo, a besta era o imperador romano, o falso profeta era os sacerdotes do culto ao imperador, etc. Existe a interpretação futurista, não, tudo isso diz respeito ao futuro, né? A grande tribulação é futura, o anticristo ainda vai nascer, o falso profeta vai ser um judeu que vai, né, etc e tal. Existe também a interpretação idealista, profética histórica, que diz, não, olha, existiu uma grande tribulação passada, existiram várias tribulações ao decorrer da história, mas vai existir uma grande tribulação escatológica, né? Então, nós temos que entender, as pessoas que afirmam preterismo, futurismo ou idealismo não são ignorantes, são estudiosos que se debruçam na escritura para defender os seus pontos de vista. Mesma coisa a respeito da tribulação, aqueles que defendem que a igreja vai ser arrebatada antes do início da grande tribulação, aqueles que defendem que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação, né? Como se o arrebatamento fosse a marcação entre o fim da grande tribulação e o início da ira, ou aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada somente na volta de Jesus. Então, essas três pessoas, essas três escolas de interpretação, como é que eles chegam nessa certeza que eles têm? Se debruçam na escritura, né? Não podem os três estar certos ao mesmo tempo, alguém tem que estar certo, alguém tem que estar errado, mas todo esse debate tem que ser muito respeitoso. Ninguém pode afirmar com certeza que é desse jeito ou daquele jeito. Apenas a gente precisa, na escritura, coletar o maior número de provas possíveis para dizer, olha, eu acredito dessa forma, eu acredito dessa forma, e aí defender. No dia lá da sabatina, irmãos, nós temos essa lição 12. Domingo que vem, na lição 13, vocês têm que trazer para mim as perguntas para no dia 21 nós respondermos. Aí no dia 21, eu vou dizer para vocês, vou traçar para vocês uma linha do tempo, na minha opinião, o que eu acho que vai acontecer, como eu acho que vai acontecer, uma linha do tempo que eu montei quando eu estava estudando essa revista aqui. Aí eu trago para vocês daqui 15 dias. Lá na revista, página 56, lição 12, a volta de Jesus. Vamos ler Apocalipse 19, do 1 ao 16. Toda a aula eu peço para vocês lerem, então hoje eu vou ler, tá? Para diversificar um pouco. Apocalipse 19. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Aí você vai para a página 56 da revista. Bom? Apocalipse 19 diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz e uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia.
E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós o que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-lhe: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então essa é a descrição da visão que João teve de Jesus na sua vinda. Sempre lembrando, a descrição que o Apocalipse traz de todas as visões, ela é altamente simbólica e pitoresca. Quando Jesus subiu ao céu, lá em Atos 1, ele subiu literalmente. Aquilo não é simbolismo, aquilo lá não é visão, aquilo literalmente, Jesus subiu ao céu diante dos olhos dos discípulos. Quando ele desapareceu por trás das nuvens, um anjo disse aos discípulos: homens galileus, por que estáis atônitos? Este mesmo Jesus que vós vistes subir, virá outra vez assim também. Então Jesus virá literalmente descendo dos céus no Monte das Oliveiras, que fica a leste de Jerusalém. Isso é literal. Agora, o texto do Apocalipse diz que Jesus vem montado num cavalo, vestido de branco, tem uma espada na boca, coroa na cabeça, a orla do vestido manchada de sangue. Isso é literal? Não, isso é simbólico. Nós vamos aprender o que cada um desses pontos significa. O que significa a espada na sua boca? O que significa a coroa na sua cabeça? Muitas coroas, muitos diademas. O que significa os seus vestidos estarem sujos de sangue na barra? O que mais? O que significa ele ter, desculpa a expressão, mas é isso, tatuado na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? O que isso significa? Nós vamos aprender, porque nós não podemos levar ao extremo e achar que Jesus literalmente tem uma tatuagem na coxa, mas na visão do João tinha. Então não é literal, é simbólico, ok? É simbólico. Não podemos achar que ele vai vir igual o Conan o Bárbaro, mordendo uma espada nos dentes. É simbólico, tá? Então, o que isso significa é o alvo do nosso estudo, é entender o significado desses símbolos. Página 56, só tem uma gravura, Página 57 aí da revista, então vamos lá. Quando uma pessoa amada precisa se ausentar por um longo tempo, a ansiedade da sua volta é muito grande. Contamos os dias para que ela regresse logo. O feliz dia do retorno é cheio de emoção. Alguns vão até a rodoviária, ao aeroporto para receber o ente querido,
No caminho para casa, faça o possível para atualizar a conversa e matar a saudade. É possível usar essa experiência muito humana da separação para aplicar a volta de Jesus. Ele retornou para o céu com a promessa de que um dia desceria para nos buscar. O coração dos crentes aguarda com ansiedade a volta do nosso Senhor. Então, olha a comparação que ele faz. Imagina aí que seu pai, sua mãe, seus filhos, esposo precisa fazer uma viagem, vai lá para outro estado. No dia que ele voltar, você vai deixar ele pousar ali em Sinop, em Sorriso, deixa que ele se vire, ele pega um Uber, ele pega um táxi, ele vem? Não, você vai ao encontro, a ansiedade, o desejo de se encontrar é tanto, você vai recebê-lo, você ajuda a carregar as bagagens. No carro vocês vêm calado? Quando chegar em casa a gente põe a conversinha. Agora na hora de conversar. Não, já vem conversando de tudo, falando de tudo. Chegar em casa vai repetir as mesmas coisas, só que agora com mais detalhes. E mais, quem estava longe também não tinha vontade de regressar? Vou dar como exemplo, eu e minha esposa. A gente foi lá para Jaú, visitou a família, voltou aqui para Vera. A gente só vai lá de novo no finalzinho do ano. Vocês acham que a gente está ansioso ou não por poder ir lá passar as férias de novo e visitar a família? Então, a gente está muito ansioso, já é abril, daqui a pouquinho já está mais perto. A gente vai e volta, mas a vontade de ir é grande. Então, Jesus é 100% homem, irmãos. Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem, certo? Homem tem medo? Tem, Jesus teve medo. Homem tem fome? Tem, Jesus teve fome. Homem tem frio? Tem, Jesus teve frio. Homem tem saudades? Tem, Jesus seguramente tem saudades de estar aqui conosco, porque Jesus participa de tudo que a humanidade participa. Então, essa expectativa do encontro com o Senhor Jesus precisa permear a vida do crente, de maneira que faça a gente viver todos os dias como se Jesus fosse voltar hoje e nós fôssemos nos encontrar com Ele. Não dá para viver negligente, não dá para viver um evangelho relaxado, não dá para viver um evangelho capenga, se esse sentimento de quero me encontrar com o meu Senhor hoje mesmo tiver no nosso coração o tempo todo. Se nós tivermos esse sentimento, eu quero muito encontrar com Jesus, eu gostaria que fosse hoje mesmo, pela via dele vindo, né? Não de eu indo. Deixa eu viver mais um pouquinho aqui e servir mais ele na terra. Mas se a nossa expectativa fosse um encontro com Jesus diariamente, nós seguramente teríamos mais vitória sobre o pecado, teríamos mais ânimo, mais vigor, mais vontade de fazer as coisas pelo reino dele. Nós nos deixamos vencer pela tentação, nos deixamos vencer pela omissão, quando nós deveríamos fazer e não fazemos, quando não nutrimos esse anseio, ver o meu Senhor hoje, eu quero ver o meu Senhor hoje, eu quero encontrar com Jesus hoje, ok? Então vamos lá, pensando nisso, nessa alegria do retorno, nesse desejo da volta, vamos ver o que essa passagem do Apocalipse 19 nos ensina. Finalmente o Apocalipse se detém a narrar a volta de Jesus. Esse é o assunto do capítulo 19. Os versículos iniciais, o texto apresenta um hino cantado para celebrar a derrota na Babilônia, que é Roma, sede da oposição ao povo de Deus. Somente a partir do versículo 11 é que Jesus desce nos ares, ou melhor, aparece nos ares. Ele é descrito como um cavaleiro sobre um cavalo branco. Certamente é uma descrição simbólica. Outros traços são vinculados ao cavaleiro para acentuar a natureza da sua volta. Olhos de fogo, diademas na cabeça, são traços que já apareceram antes, especialmente na descrição do Filho do Homem, que ditou para João as 7 cartas às 7 igrejas. Então lá no Apocalipse 1, Jesus já é descrito isso. Olhos de fogo, nós já vimos, significa o quê? Onisciência, olhar penetrante. Jesus conhece e sabe de todas as coisas. Diademas, que são coroas na cabeça, representa a sua autoridade, o seu domínio, a sua realeza, ok? O fato de ele ter um nome que ninguém conhece não é sinal de anonimato, mas de independência. No mundo antigo, saber o nome de alguém era ter controle sobre a pessoa. Dizer que ninguém conhece o nome de Jesus no seu retorno
indica que ninguém é mais poderoso do que ele. Assim pode agir como quer, de forma completamente independente. Ele não precisa de ajuda para cumprir o seu propósito. O seu poder é suficiente para promover a consumação do seu reino. Então, quando Deus criou o homem e a mulher lá no Éden, aliás, antes de criar a mulher, quando Deus criou o homem lá no Éden, Ele criou Adão e colocou Adão para lavrar, para trabalhar no jardim. E Ele disse: Adão, dê nome em tudo. E tudo que o Adão deu nome foi chamado daquele jeito. E Deus disse para o homem: domine, governe a terra e todos os seres que há nela. Então, na cultura hebraica, dar nome para alguém significa dar nome para algo significa exercer domínio sobre aquilo. Por isso que quando o anjo aparece para Maria e para José, é o anjo que dá da parte de Deus o nome que o menino devia ter. Vocês vão pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por quê? Porque era Deus o pai do menino e é Deus quem tinha domínio sobre o menino Jesus. Por isso que não é Maria e José que escolhe o nome do filho, do Jesus menino, ok? Então, quando Jesus volta e diz ninguém sabe o seu nome, significa que ninguém tem domínio sobre ele. A descrição das suas roupas como já manchadas de sangue é um elemento significativo. Alguns comentaristas entendem que é uma referência ao sangue dos adversários que ele derrotou. Mas como acaba de apontar nos ares, isso não faz sentido. É melhor entender que o sangue que lhe mancha as roupas é uma referência ao seu próprio sangue. No capítulo 5, Jesus já é descrito como um cordeiro, como tendo sido morto, ou seja, ensanguentado, com as manchas das feridas. As manchas representam então sua morte, instrumento pelo qual comprou para Deus pessoas de todos os povos, raças e línguas. Então, tá vendo? Aqui é uma divisão entre os estudiosos sobre se esse sangue na orla do seu vestido é o sangue dele próprio, como cordeiro sacrificial, ou se o sangue na orla do seu vestido é o sangue que versículos mais adiante diz que ele próprio pisará o lagar de uvas do sangue da ira de Deus. Então, esse sangue é a ira de Deus que pisoteou os inimigos da igreja e ensanguentou o Senhor, ou esse sangue é o sangue dele com o qual ele nos comprou? As duas interpretações são possíveis. Por quê? Porque Jesus realmente deu o seu sangue em resgate de nós, e Jesus realmente no dia da sua ira vai pisar os inimigos da igreja. Então, essas duas interpretações, elas não são contraditórias. Uma não anula a outra, uma não torna a outra mentirosa. Então, não há porquê, por exemplo, eu como pastor que acredito numa posição, ficar brigando com outro pastor que acredita na outra, como se isso fosse afetar completamente a nossa interpretação da Escritura. Tá? Existe quem pensa de uma maneira, existe quem pensa de outra. É um texto difícil e é relativamente possível ser de uma forma como ser de outra. Beleza? Tanto o seu nome como verbo de Deus ou palavra de Deus, né? Isso é uma referência lá a João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, tanto o seu nome, verbo de Deus, como a espada que sai da sua boca, referem-se à palavra divina. Pela palavra Deus criou todas as coisas, é pela palavra que ele fará a intervenção final no fim dos tempos. Ok? Então, a espada na boca de Jesus não é uma espada literal. A espada na boca de Jesus significa a autoridade da palavra de Deus sobre a qual Jesus vem. Okay? O exército que acompanha Jesus tanto pode ser formado por anjos como por cristãos mortos que retornam com ele. As duas leituras são possíveis. A descrição do apóstolo Paulo de que a volta de Jesus será acompanhada ao toque de trombeta angelical e o retorno dos irmãos, ou seja, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, pode nos ajudar a compreender o Apocalipse. Então, quem é que vem acompanhando Jesus? Podem ser anjos, podem ser os crentes ressuscitados naquele dia. Finalmente, chega a fase final do conflito escatológico. Só fazer um parênteses aqui.
Quando a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão para encontrar com Jesus, Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele é preciso em dizer que nós ressuscitaremos num corpo celestial, um corpo de glória. Aquilo que é mortal será revestido de imortalidade, aquilo que é fraco será revestido de glória, ok? E aí a pessoa fala assim, como o morto pode ressuscitar se dali uns meses após a morte o apodrecimento é total, né? E depois de alguns anos só sobra osso. E aí o Paulo fala, tolo, quando você planta o grão de trigo, não é o grão de trigo que sai de dentro da terra. Você planta um corpo, e esse corpo tem que apodrecer e morrer, para que o outro corpo, a planta, nasça. É assim também na ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da carne, ressuscita-se o corpo espiritual. Semeia-se o corpo mortal, ressuscita o imortal. Semeia-se o corpo em fraqueza, ressuscita o corpo em glória. Então, não é igual o clipe do Thriller lá do Michael Jackson, que ressuscita todo mundo zumbi, né? Nós vamos ressuscitar com o mesmo aspecto, com a mesma aparência que tem Jesus, um corpo espiritual. Okay? Finalmente, chega a fase final do conflito escatológico. Jesus, como um grande guerreiro exaltado, aparece no céu em todo o seu esplendor e alcança fácil a vitória sobre a besta. Ele surge em um cavalo branco, com seu nome enaltecido, comandando o exército celestial. Ele julga e vence o conflito. Entretanto, há ainda algumas particularidades. Primeiro, seu nome é a palavra de Deus. Segundo, nenhuma guerra é narrada. Então, não narra nenhum conflito especificamente, tá? A história se move do seu aparecimento, da descrição do ajuntamento para a guerra, para a declaração de que as bestas foram capturadas. Terceiro, os demais seguidores da besta foram mortos por espada. Aliás, não por espada, mas pela palavra que sai da sua boca. Já que as bestas e os seus seguidores foram vencidos e mortos, o que vem agora? Então nós não lemos, né? Mas versículo 17 em diante narra as bestas sendo derrotadas. Vou colocar aqui para vocês, versículo 19 e versículo 21. Vi a besta, essa, né? O anticristo, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Então, fazer guerra contra Jesus e aqueles que o acompanham, sejam anjos, sejam a igreja ressuscitada. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que está sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Então, essa é a descrição da intervenção final de Jesus. Ele vem não dando chance nenhuma para os inimigos, né? Os seus inimigos. Tanto as duas bestas, anticristo e falso profeta, como os adoradores da besta. Então as bestas foram derrotadas, lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, e os demais humanos foram mortos. O que acontece agora? Então, as expectativas judaicas quanto à intervenção de Deus. A expectativa messiânica é o nome que os estudiosos dão para a esperança judaica na intervenção de Deus na direção de um reino de paz e felicidade. Em linhas gerais, essas expectativas podem ser divididas em 3 grupos. Então esse é o pensamento judaico, tá bom? Um grupo de judeus entendia que Deus iria intervir para trazer o seu reino, e com essa intervenção poria fim à história, ao mundo material. Depois da intervenção de Deus, toda a realidade seria transcendente. Esse é geralmente o pensamento do senso comum, né? No fim do mundo tudo vai ser espiritual, a gente vai andar com os anjinhos, né, nas nuvens, aqueles anjinhos de cabelinho caracolado, né, tudo com formato de criança e peladinho, andando nas nuvens. Esse é o senso comum. As pessoas imaginam o céu, a vida eterna, dessa forma. É um mundo totalmente transcendente.
O segundo grupo entendia que Deus iria intervir para trazer o seu reino, que se materializa dentro da história. O mundo material seria transformado para dar origem a um novo paraíso na terra. Em outras palavras, eles acreditam que o destino do povo de Deus não seria no céu, mas aqui mesmo numa terra transformada para sempre. Isso nos remete bastante àquelas gravuras do livro das Testemunhas de Jeová. Nos livrinhos da Testemunha de Jeová sempre tem aquelas crianças fazendo carinho na juba do leão, né? Aquelas coisas meio doidas, que é uma interpretação literal de profecias do Antigo Testamento, que obviamente são simbólicos, né? Você acha que a criança vai brincar na toca da serpente? Isso significa, em linguagem profética, que vai haver harmonia, paz, né? Prosperidade. Então a criança colocar a mão na toca da serpente significa isso, paz, harmonia. O boi e o leão pastarem juntos significa harmonia, prosperidade, né? Porque o leão vai pastar junto com o boi, o leão vai dar uma mordida na jugular do boi, né? Mas na profecia fala de leão e boi pastando juntos, simbolicamente significa harmonia e prosperidade, ok? Então, essa é a minha opinião, a opinião que lembra bastante as gravuras da Testemunha de Jeová. Um terceiro grupo afirmava as duas expectativas. Segundo ele, a intervenção de Deus iria inaugurar o seu governo de paz na terra durante certo tempo. Após um período de felicidade na terra, o mundo e a história passariam para dar origem a uma realidade exclusivamente transcendente. Essas descrições acabam indicando a expectativa que aparece em Apocalipse 20. A visão de João se insere no terceiro grupo, ao afirmar um governo na terra de 1000 anos, seguido do juízo final e da nova Jerusalém. Aí sim uma realidade transcendente. Mas não aquela da gente caminhando nas nuvens, né? Mas uma realidade espiritual transcendente, que a Bíblia diz que nós não imaginamos, né? O apóstolo Paulo escreve assim: aquilo que o olho não viu, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado àqueles que o amam. Então, assim, se alguém dizer assim, nossa, o céu é assim, assim, assado. O céu é muito além de qualquer expectativa nossa. A vida eterna é muito além de qualquer expectativa nossa. Paulo diz que ele foi arrebatado e viu o terceiro céu. E as coisas que ele viu são indizíveis. Ninguém é digno de dizer as coisas que ele viu. João viu as mesmas coisas, mas João descreveu de forma muito simbólica, né? Por quê? Porque não é possível ser descrito de maneira compreensível, de tão transcendental, de tão além da nossa realidade, que é esse estado, então, final do mundo, aí, como que o mundo vai ser no fim dos tempos, tá bom? Então vai haver realmente um período aqui na Terra, de reino na Terra, e vai haver um período, aí já eterno, de reino transcendental, de vida espiritual eterna. As correntes em torno do milênio. Então esse período de reino na Terra é chamado no Apocalipse, especificamente no capítulo 20, de milênio. Os 1000 anos em que Satanás vai estar preso e Cristo vai reinar na Terra com a igreja. E é aqui que começa uma discussão. Vai haver milênio? Vai! Agora, o que é o milênio? E aqui é que se dividem as opiniões, tá? Afirmar o tipo de expectativa compartilhada em Apocalipse 20 não basta para interpretar o texto. As várias estratégias hermenêuticas, ou seja, de interpretação, acabaram produzindo 3 tipos de corrente milenista. Faço uma síntese delas abaixo a fim de indicar para os leitores que não há uma maneira única de entender esse texto. Isso pede de nós humildade para compreendermos que não temos a última palavra a respeito de sua interpretação e que há outros crentes sinceros que pensam de forma diferente. Então vamos lá, primeira forma de pensar sobre o milênio é o pré-milenismo. Lembre-se sempre que esse sufixo pré, pós, diz respeito a Jesus. Então, Jesus vai vir quando? Jesus vai vir pré-milênio, ou seja, antes do milênio. É a interpretação que diz que Jesus vem inaugurar o milênio. Então, por isso que ele vem pré-milênio. A interpretação pós-milênio significa que o milênio vai acontecer e no final do milênio Jesus volta. Tá bom?
Então lá, pré-milenismo, faz uma leitura da volta de Jesus, esperando a historicidade do milênio. Entende que o milênio compreende um período histórico em que Jesus governará a terra, marcando-a com paz e felicidade. O termo indica que Jesus voltará antes do milênio e que sua volta é efetivamente a sua inauguração. Essa é a perspectiva mais antiga da leitura do Apocalipse. Os primeiros leitores do livro entenderam desta forma, que se tornou a leitura majoritária até o século IV, até o ano 300 e alguma coisa. Então, quem pegou o Apocalipse a primeira vez, lá no primeiro século, até os leitores do ano 300 de Tarará, liam e falavam: quando Jesus vier, o milênio vai começar. Essa era a leitura natural deles, dos primeiros leitores, até quase 400 anos depois da carta do livro ter sido escrito. O amilenismo compreende o milênio de forma simbólica, como um período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. A volta de Jesus trará juízo final ao mundo, não há governo de Jesus na terra. Essa forma de leitura começou com Ticônio no século IV e se tornou majoritária após Agostinho de Hipona no século V. Embora algumas pessoas acreditam que o Santo Agostinho ele começou pré-milenista histórico, depois ele virou amilenista e depois ele voltou a ser pré-milenista. Tá? Assim, ele nunca firmou muito, mas a maioria dos escritos amilenistas são baseados aí nos escritos do Agostinho. Então, o que o amilenismo afirma? O amilenismo afirma que quando Jesus vier, já é o fim do mundo. Quando é o milênio? Agora. Desde o dia que Jesus subiu no Monte das Oliveiras até o dia que ele voltar no Monte das Oliveiras, é isso que a Bíblia chama simbolicamente de milênio. Então, o reino de Jesus é agora. Jesus reina na terra agora por meio da igreja. Esse é o reino de Deus, essa é a visão amilenista. Tá bom? O pós-milenismo entende que o período do milênio se dará na história e começará após o avanço da pregação do Evangelho. Em algum momento a humanidade experimentará um longo período de paz em função do sucesso do cristianismo. Após esse período de paz, Jesus retorna para trazer o juízo final e o fim do mundo. Essa corrente parece ter nascido no século XII. Então, o pós-milenismo ele afirma o quê? Que vai chegar um momento da história em que os principais líderes mundiais serão cristãos piedosos, que a cultura, as artes serão influenciadas pelo cristianismo, a economia será influenciada por padrões cristãos. Então, nesse período de tempo, a igreja vai implantar um reino na terra, um reino milenar. No final desse período de prosperidade, no final desse período que em teologia a gente chama de domínio, dominionismo, no final do domínio da igreja sobre a terra, Jesus vem e faz a intervenção final dela. Ok? Estamos seguindo aqui, ó. Após essas palavras, estamos prontos para nos determos na interpretação específica dos acontecimentos de Apocalipse 20 em diante, mas esse é o assunto para a próxima lição. Qual é a minha opinião a respeito do milênio? Eu descarto a hipótese pós-milenista. Eu não acredito que a igreja vá, ainda daqui em diante, avançar e dominar a cultura, a sociedade, a política, a economia e as artes. Não acredito. Acredito que vai haver um avanço da igreja, porque o Apocalipse diz, os 144 mil, as duas testemunhas, eles avançam pregando o evangelho mesmo com muita perseguição, mas domínio, como os pós-milenistas acreditam, eu descarto. Eu acredito que a leitura do Apocalipse tem que fazer sentido para os primeiros leitores, tem que fazer sentido para nós, mas tem que fazer sentido principalmente para eles. Então, eu me simpatizo muito com o pré-milenismo. Eu acredito que os eventos escatológicos da grande tribulação, da ira, vão acontecer, como nós temos estudado até agora, e a intervenção final de Cristo vem inaugurar um reino na terra. Aí depois nós vamos discutir, mas o que é que nós vamos ficar fazendo nesse reino? Esse é o assunto para a próxima aula. Mas Jesus vem e começa o milênio. Essa é a opinião que eu mais
simpatizo. Porém, eu entendo que podem os amilenistas estarem certos. Pode ser que o milênio seja simbolicamente tudo isso agora. E quando Jesus vier, já seja novos céus e nova terra, já seja a eternidade transcendente. Pode ser. Se os amilenistas estiverem certos, eu não vou ficar triste, vou ficar bastante contente. Se os pós-milenistas estiverem certos, eu não vou ficar triste, vou ficar bastante contente também de a igreja dominar globalmente aí o cenário mundial. E se os pré-milenistas estiverem certos, eu vou ficar muito contente, mais ainda porque eu falo assim, tá vendo como eu sabia como que ia ser? Assim, independente, irmãos, do que é que vai acontecer, uma coisa nós sabemos: Jesus vai vir segunda vez, vai julgar, os mortos vão ressuscitar, ele vai julgar os vivos e os mortos, e ele vai ter um reino que nunca terminará. Todas as três interpretações, as três escolas, afirmam esses 4 pontos em comum. Jesus vai vir de novo, os mortos vão ressuscitar, vai haver um juízo final e Cristo vai reinar para sempre. Agora, como é que cada um desses eventos se chama, é que dividem as escolas. Alguns vão chamar esse reino de Cristo de milênio, outros vão chamar esse reino de Cristo de novos céus e nova terra. Uns vão dizer que esse reino de Cristo acontece agora, através da igreja. Outros vão dizer que esse reino de Cristo vai acontecer no futuro, depois da sua vinda. Então, esse não deve ser motivo para nós de tensões e divisões. Nós precisamos ficar com aquelas afirmações que são comuns. Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, ele vai julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Agora, se alguém disser que Jesus não vai voltar, rejeitamos. Se alguém disser que os mortos não ressuscitarão, nós rejeitamos. Se alguém disser que não há juízo final, nós rejeitamos. Se alguém disser que não há reino de Cristo sem fim, aí nós rejeitamos. É isso que nós temos que entender. Relação com a vida, então. O Apocalipse usa a bela imagem de um casamento para descrever um encontro entre Jesus e os seus seguidores. Estava lá, na primeira parte dos versículos 1 a 10 do capítulo 19. Estes são descritos como a noiva, a esposa do Cordeiro. Tal figura é usada em outras partes do Novo Testamento. Há um contraste evidente entre a noiva, a igreja fiel, e a prostituta, a Babilônia, os seguidores do dragão, a igreja apóstata. Aqueles que não se deixaram levar pela sedução da besta, mas mantiveram fiéis a Jesus, constitui a igreja pura, sem mácula, a noiva do Senhor. Esses serão recebidos com amor pelo noivo e viverão com ele. São bem-aventurados. Por outro lado, aqueles que têm se deixado levar pela besta estarão com ela no lago que arde com fogo para sempre. Os debates sobre a volta de Jesus costumam dividir os estudiosos. Em alguns momentos, as discussões são acirradas e pouco amistosas. Acredito, entretanto, que não deveria ser assim. É verdade que não há consenso em torno do milênio, mas isso é natural em função da complexidade do tempo. Vamos respeitar quem é de outra corrente escatológica. No final estaremos todos juntos. Para onde vamos, não haverá qualquer divisão. Então, assim, irmãos, o pastor afirmou aqui semana passada e estou aqui afirmando de novo. A Babilônia, a grande meretriz, é a igreja apóstata, que ela é simbolizada pela cidade de Roma. Roma hoje é sede da igreja romana, lá no Vaticano. Porém, o texto afirma que a Babilônia ela é mãe de todas as meretrizes. Então, não é só a igreja romana, que é a igreja apóstata, que é a prostituta. Ela é a mãe de todas, mas qualquer igreja que se renda ao ecumenismo, qualquer igreja sectária, qualquer igreja exclusivista, é também filha da grande meretriz. Então, existe uma série de outras seitas pseudo-cristãs, Mormons, Testemunhas de Jeová, Igreja Adventista, Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, enfim, né? Existe uma miríade aí de seitas cristãs. Espiritismo também afirma ser cristão, que compõe com a igreja romana a igreja apóstata dos últimos tempos. Muito provavelmente essas religiões é que vão unir forças no fim dos tempos
para fazer aqueles sinais da segunda besta que dão força para a primeira besta. Então é o ecumenismo endossando o globalismo. Tá bom? Então, o pastor está falando que a igreja romana parece que ela é culpada de tudo. Não, ela não é culpada de tudo. Ela está envolvida com tudo, mas ela tem outras filhas espalhadas pelo mundo, outras seitas espalhadas pelo mundo que trabalham também como filhas da grande Babilônia. Beleza? Vamos responder as perguntas aí então? Sempre lembrando que o pastor responde as perguntas que ele faz para vocês também. Então, como Jesus é descrito em sua segunda vinda em Apocalipse 19, 11 e 12. Só os versículos 11 e 12, tá? Olhos de fogo e diademas na cabeça. Antes dos olhos de fogo e da diadema tem uma descrição no versículo 11. Cavaleiro branco. Montado num cavalo branco. Então a descrição é: montado num cavalo branco, com olhos de fogo, muitas coroas na sua cabeça, com um nome que ninguém sabe. Essa é a descrição. Tá? Respondam aí, esquecendo de manter seus caderninhos atualizados, porque no dia 27 de abril nós vamos ter uma gincana, e aí eu quero ver a turma levando torta na cara. E ouçam os vídeos, né? Ou assistam os vídeos para não passar vergonha lá e levar torta na cara. Tô brincando, nem sei se vai ter torta na cara, mas vai ter gincana. Mesma torta na cara. Pode ser que seja balde d'água também, não precisa ser torta na cara especificamente. Vamos lá, segunda pergunta. Quando Jesus voltar, o que acontecerá com o anticristo e o falso profeta? Ser jogado no lago de fogo. Isso aí, serão jogados no lago de fogo e enxofre. Ou, se você quiser escrever, serão jogados no inferno, né? Lago de fogo e enxofre é uma descrição pitoresca que o Apocalipse faz daquilo que a gente chama de inferno. Agora, hein? Conforme o pré-milenismo histórico, que período a segunda vinda de Jesus inaugurará? Milênio, isso aí. Então eu escrevi segundo o pré-milenismo histórico, porque nós sabemos que existem outras duas interpretações possíveis aí. Mas o pré-milenismo afirma que Jesus vem para inaugurar o milênio, é o que nós vamos estudar no capítulo 20. E finalmente, alguém pode dizer assim também: Jesus vem para inaugurar o reino de Deus na terra. A resposta também é válida, tá? Mas melhor seria se eu dissesse milênio. Como é chamado o encontro entre a igreja e Jesus na sua segunda vinda, conforme Apocalipse 19, 9? Bem-aventurado. Ceia das bodas do Cordeiro. Isso aí, as bodas ou o casamento do Cordeiro. Bom? Então, o casamento de Cristo com a sua igreja. As bodas do Cordeiro. Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta? Fredson. De acordo com ali as escolas, né, pré-milenismo, quais as igrejas que seriam definidas por esse padrão? Então vamos lá. A igreja presbiteriana do Brasil é amilenista. Ela é totalmente amilenista. A igreja presbiteriana independente, ela é pré-milenista histórica. A igreja Assembleia de Deus e as demais pentecostais, Brasil para Cristo, Deus é amor, etc e tal, são pré-milenistas históricos. A igreja batista do Brasil, que é que nós pertencemos, não tem um posicionamento majoritário, nem para um lado nem para o outro. Há pastores pré-milenistas históricos, como eu, por exemplo. Há pastores que são pré-milenistas e ainda são pré-tribulacionistas, que é o caso do Jaime, por exemplo. Há pastores que são amilenistas, eu não conheço nenhum pessoalmente, mas nos grupos lá da convenção no WhatsApp eu já conversei com uns que são amilenistas, não lembro agora quem especificamente, mas sei que tem. E pós-milenista, eu não sei especificamente que igreja hoje é, porque o pós-milenismo deu uma decaída muito grande depois do que nós vivemos hoje, que a gente chama de pós-modernismo, relativismo, secularismo. A igreja perdeu um pouco de influência na esfera global, então os pós-milenistas meio que ficaram defasados, né?
fazia muito sentido no século XII até o século XVII, com as grandes navegações. Então a Holanda mandando missionários para todo lugar do mundo, a Inglaterra colonizando os selvagens, né? Na América, na África, na Ásia e na Austrália, e evangelizando. Então, nesse período do século XVI até o século XVII, o pós-milenismo fazia todo sentido. Ó, os países que são colonizadores são todos cristãos e estão enviando, né, colonizadores e missionários para o mundo todo. Só que aí veio a Revolução Francesa, aí veio as duas guerras, e aí começou a desmoronar a influência cristã. Hoje a Europa mesmo já é um continente pós-cristão, muito da América do Norte também já é pós-cristão, e tipo assim, esperar um avanço, um domínio da igreja é bastante otimista. Então, pós-milenista, eu não sei dizer se existe uma igreja que é assim em termos doutrinários, declaração de fé, que seja pós-milenista. Agora, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a leitura dela ali, ela é amilenista. Você lê ela ali, ela dá margem para o amilenismo, porque ela afirma que a vinda de Jesus já é o fim do mundo. Então, a declaração ali no papel, ela é amilenista. Só que como a posição da convenção, ela é uma posição, no caso da Igreja Batista, a pirâmide de governo, ela está invertida, né? Então, no caso, tipo assim, essa posição da convenção, ela é genérica. Então, por isso que ela não afirma que vai ser nem de um jeito nem de outro. Então, ela faz essa posição mais genérica, afirmando a vinda de Jesus, ressurreição dos mortos, juízo final e reino eterno, mas não diz qual é a posição, como que isso vai acontecer. Não especifica como vai acontecer essas coisas, justamente porque aí cada igreja local, cada associação vai determinando exatamente qual a posição a ser ensinada. Por isso também, essa revista aqui, que é da Convenção Batista do Rio de Janeiro, Convenção Batista Fluminense, o autor fala, olha, existe essa posição, e aquela posição. Nunca você vai ler uma revista da CPAD, que é a revista da Assembleia de Deus, uma afirmação assim. Por quê? Porque a CPAD ela é pré-milenista, na revista deles sobre Apocalipse, seguramente vai ensinar pré-milenismo. Eles não vão nem citar os outros. Você não vai ler nunca numa revista de escola bíblica da igreja presbiteriana algo assim, porque lá eles são amilenistas por declaração doutrinária, e lá eles vão ensinar o amilenismo, eles não têm nem compromisso, nem responsabilidade nenhuma de citar as outras posições. Tá? Como a Convenção Batista Brasileira se organiza dessa forma, em que a autoridade final, a palavra final, está na igreja local, né? Então é por isso que os autores deixam essa possibilidade e dizem, olha, Jesus vai vir inaugurar o milênio, ou Jesus vai vir no final do milênio, ou o milênio é todo esse período e Jesus vai vir no final. Uma coisa eu sei, quem vai provocar a vinda de Jesus são os pós-milenistas. Por quê? Porque eles são mais otimistas, não são? São eles que acreditam que a igreja tem que dominar o mundo, tem que avançar e dominar para trazer a vinda de Jesus. E o Apocalipse não fala que no final dos tempos, apesar da perseguição da besta, o Evangelho vai avançar? Eu creio que Jesus vai vir inaugurar o milênio, mas eu sei que a gente precisa ser otimista como os pós-milenistas para fazer o Evangelho avançar e apressar a vinda de Jesus. Entendeu o que eu quis dizer? O Evangelho tem que avançar. Se eu for um pré-milenista muito pessimista, eu vou falar, nossa, esse mundo já está perdido, as coisas só vão piorar daqui para frente. Então aí eu não vou evangelizar, eu não vou pregar, eu fico aqui esperando o mundo acabar. Né? Se eu for pós-milenista, eu falo, não, a igreja vai dominar o mundo e vai, sai pregar. A igreja não vai dominar o mundo, muito provavelmente, mas é esse esforço otimista que fará Jesus vir no final dos tempos. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, mas não a respeito disso. Esse dia eu estava em Sinop, ele tinha lá uma igreja, o primeiro templo batista. Sim. Assim, essa igreja, primeiro templo batista, é a igreja batista regular. Tá? Das convenções batistas que existem, no Brasil, a primeira mais antiga é a CBB, Convenção Batista Brasileira. Em 1965, por causa do movimento carismático, de cura divina, língua estranha, né, essas coisas meio estranhas para a nossa liturgia, houve uma separação entre a Igreja Batista Brasileira e a Igreja Batista Nacional. Então, na Igreja Batista Nacional, eles seguem aquela linha da Igreja da Lagoinha, da Igreja Getsemane, com
manifestações diferentes, vamos dizer assim, né? Para não dizer estranhas, o pessoal lá gira, roda, fala língua estranha durante o culto. Isso até é um debate para outra aula de escola bíblica, mas houve essa separação em 1965. E lá nos Estados Unidos houve uma separação contrária. Nos Estados Unidos, a Convenção Batista do Sul, que seria o equivalente à Convenção Batista Brasileira, embora elas não tenham relação direta, uma não se subordina à outra, mas o que seria mais parecido com a CBB lá é a Convenção Batista do Sul. Ela se tornou muito liberal, sabe? É uma teologia liberal, no sentido de, não houveram milagres, ou, por exemplo, a literatura bíblica é uma literatura fictícia, são fábulas, parábolas para consolar o coração humano, quase que um ateísmo cristão. Isso aconteceu de fato lá nos Estados Unidos, por volta do início do século XX, 1900 e pouquinho, bem no início. Se não me engano, foi antes da Segunda Guerra. E aí lá, muitas igrejas saíram da Convenção Batista do Sul e se organizaram no que eles chamaram de Igreja Batista Regular. Regular vem no sentido de que há uma regulação, existe uma norma, né? Ou seja, eles ficaram com a norma bíblica do que com o liberalismo teológico. Depois do período da guerra, esses americanos enviaram missionários pelo mundo todo, né? Esses batistas regulares. E enviaram missionários principalmente no norte do Brasil. Então, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco é cheio de igreja batista regular. Lá eles são mais do que os batistas brasileiros. Tá? Hoje, grande parte dos teólogos batistas no Brasil são regulares. Tem muitos batistas brasileiros? Tem. Wilson Forte Júnior, Marcos Granconato, Luiz Saião, são teólogos da Convenção Batista Brasileira. Mas também tem muitos batistas regulares. Por exemplo, o Iago Martins, o Jonas Madureira, são teólogos que são batistas regulares. Então, é por isso que tem esse primeiro templo batista, que é outra denominação. Não, mas então tem nada a ver com coisa herética. Não, é outra convenção. É só outra convenção. Eu vou falar para vocês, das convenções que existem hoje, que se não me engano são 4, 5 as principais, uma é muito novinha. CBB, Convenção Batista Brasileira, CBN, Convenção Batista Nacional, que dividiu por causa dos problemas lá com carismáticos e pentecostais. Depois tem a Convenção Batista Regular, que é esses missionários que vieram dos Estados Unidos. Convenção das Igrejas Batistas Independentes, CIBI, que ele é na verdade uma missão que veio da Suécia para o Brasil, tá? E que foi fundado agora em 2017, Convenção Batista Reformada do Brasil, que é uma convenção signatária das confissões do século XVII. Batistas que chamam batistas reformados. Então, essas são as 5 principais, as 5 que existem. As que mais se parecem com a nossa são os regulares e os reformados. Batistas brasileiros, batistas regulares, batistas reformados, se você for numa igreja deles, você vai notar pouca diferença. Os regulares às vezes são ainda mais tradicionais que nós. Algumas só cantam o inário, algumas não têm bateria, algumas ainda têm orquestra, regulares. Tá? E aí já a independente e a nacional já são menos parecidas com nós no sentido da liturgia, né? Apaga a luz na hora do culto, põe umas luzes coloridas no palco, etc e tal, mas na minha opinião é só liturgia, né? Só questão de gosto. Nós temos que realmente ver aquilo que eles estão ensinando, é isso que nós temos que, no bom sentido, criticar, julgar. Criticar não é falar mal, criticar é fazer uma crítica, fazer uma análise do que está sendo dito. Então o que é que nós temos que criticar? O ensino e não a liturgia. Tanto é que você pode ir numa igreja batista da Convenção Batista Brasileira, chegar lá e nego apagar a luz e pôr luzinha colorida, que a gente sabe que acontece, inclusive aqui no Nortão tem igreja aí que no carnaval fez carnaval dentro da igreja. Absurdo, né? Mas paciência com eles, né? Então, mas o que está sendo ensinado? É isso que nós temos que criticar, julgar e analisar. O ensino. Beleza? Vamos fazer uma oração e encerrar então, irmãos? Pedir para que o Senhor nos ajude, nos esforce, que nós possamos aguardar a vinda de Jesus todos os dias, firmes e convictos, né? Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa aula nessa manhã.
te pedimos, ó Pai, que abençoes a nossa vida para que nós possamos viver a expectativa da vinda do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Deus, nos debruçar na Escritura, compreendendo, ó Deus, as profecias acerca do fim, estarmos sóbrios e vigilantes para vencermos as tentações, ó Deus, e as propostas que os inimigos da igreja farão para seduzi-la, e que possamos viver cada dia como se o Senhor viesse hoje mesmo, vivermos para a Tua glória, vivermos trabalhando para o Teu reino. Eu te peço, abençoe esses meus irmãos, abençoe o nosso domingo, que nós possamos estar aqui à noite reunidos para participar do culto, participarmos da mesa do Senhor, louvarmos e bendizermos o Teu nome para sempre e amém. Graças a Deus. A aula está encerrada, irmãos. Vão em paz, o Senhor nos acompanhe.